Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea temática de hoje. Vários relatos sobre entidades, né? Na coletânea temática de hoje, Entidades parte 4. Né? Já temos outras 3 coletâneas falando de entidades, né? E essa é a parte 4, ok? Então, só relatos relacionados a entidades. Espero que vocês estejam bem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de dar aquela olhadinha na loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ok? Vamos então para o primeiro relato de hoje, que é este. Todos os nomes estão trocados, tá? O Bode e a Rosa. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e caros membros da família assombrada. Meu nome é Fulana e estou aqui para compartilhar uma experiência surreal que vivi. Primeiramente, gostaria de agradecer por terem contado um relato meu anteriormente, eu fiquei muito feliz com isso. Para contextualizar melhor, deixem-me contar um pouco sobre mim. Eu tenho atualmente 48 anos e sou um bandista, embora esteja afastada da religião devido à dificuldade de encontrar um lugar onde eu me sinta bem. Na época do ocorrido, que eu vou relatar, eu tinha 41 anos. Recém-divorciada e buscava desfrutar um pouco dessa liberdade, se é que me entendem. Decidi visitar minha irmã, que mora em uma cidade pequena do interior paulista. Chegando lá, soube de um rapaz muito caridoso, também um bandista, que hoje é pai de santo, o Carlos. Ele atendia pessoas em busca de auxílio espiritual sem cobrar nada, pura caridade. Decidi então procurá-lo para saber um pouco sobre o que a vida me reservava. Marquei um horário com ele e na hora combinada estava lá. Éramos apenas eu e ele incorporaria uma de suas entidades, o seu tranca-rua das almas. É importante mencionar que ele não incorporava apenas Exus, mas a entidade que fosse necessária no momento. Guardem essa informação. Antes mesmo de começarmos, ouvimos batidas na porta de sua casa, insistentes e aflitas. Mal tive tempo de dizer qualquer coisa, então pedi licença para atender e ele consentiu, já que estávamos apenas nós dois lá. Ao atender, deparei-me com algumas mulheres que falavam ao mesmo tempo, quase não conseguia entender. Pedi que se acalmassem e me explicassem a situação. Uma delas começou a contar que o seu neto estava agindo como se estivesse possuído, repetindo insistentemente que havia um bode no canto da sala, que ele iria pegá-lo, e também mencionava muito o nome Rosa. Retornei para contar a situação ao seu tranca, e ele olhou fixamente para mim e disse: "Pegue isso, isso e isso. Você vai comigo." Literalmente fiquei gelada. Eu não conhecia a cidade, era a primeira vez que eu o via. E mal tínhamos trocado cumprimentos. Mesmo assim eu concordei, imaginando que ele pudesse precisar de um cambone naquele momento, né? Quem sabe? Assim que ele desincorporou, seguimos de carro até o local, que era um pouco distante do centro da cidade, em outro bairro. Chegando lá, encontramos um menino deitado no sofá, repetindo sem parar sobre o tal do bode e perguntando pela Rosa. Pensei que Carlos daria passagem novamente para o seu tranca-ruas, mas lembrem-se da informação que eu mencionei, ele não incorporava apenas Exus. Dessa vez, quem se manifestou foi o seu preto velho. Com um pano branco, ele começou a benzê-lo, a rezar baixinho e a colocar suas guias no pescoço do menino. E vocês devem estar se perguntando, onde eu entro nisso, né? Perdão. O preto velho me deu sua mão e disse apenas assim: "Traga ela." Ele puxou a minha mão e lá estava ela, com sua risada discreta. A minha pombagira, Dona Rosa Caveira. Sim, era a ela que o menino se referia. Como sou médium consciente, mesmo que não me lembre de muitos detalhes, recordo-me dela limpando o ambiente, aplicando passes nas pessoas da casa e trabalhando junto com o preto velho de Carlos para tirar o menino daquela condição. Sim, preto velho e pombagira trabalhando juntos. Foi um trabalho árduo, mas o menino, que a todo momento falava sobre o bode, foi se acalmando até voltar ao normal após algum tempo. Dona Rosa partiu e deu lugar a um dos meus Exus, o seu Pimenta, que deu algumas orientações às pessoas daquela família.
Concluímos o trabalho, o menino se recuperou, suado e sem entender nada. E na saída fomos muito agradecidos tanto por Carlos quanto por mim, e até ofereceram dinheiro, mas é claro que não aceitamos e partimos. No caminho de volta, Carlos me explicou que naquela casa havia muitas brigas e consumo de álcool, o que atraiu algum espírito obsessivo que atacou o menino. Chegando à casa de Carlos, já era tarde, mas ele voltou a incorporar o seu tranca, e passamos um tempo cantando pontos de Exus e os meus preferidos. Marcamos meu atendimento para o dia seguinte. Ana, eu busquei explicações para tudo o que aconteceu naquela noite, tá? E cheguei a uma única conclusão. A espiritualidade sempre sabe o que faz. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Aqui está o ponto do seu tranca-rua das almas, que é assim: eu amei alguém, mas esse alguém não amava ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua e na encruz eu louvei seu tranca-ruas. Este é o fim do meu relato e espero que tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só o que ela falou, né? Lugar certo, hora certa, e era isso que precisava, né? E olha só o menino, o que será que estava acontecendo com o menino, né? Vendo um bode, sei lá, é o que ela falou, né? Um obsessor, algo não muito bom que estava por ali por conta da energia densa. Próximo relato, Maria Mulambo me mostrou quem ela era. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, aqui estou eu novamente com mais um relato. Sou o mesmo fulano de uma santa passou pela minha rua. Ah, eu lembro desse relato. Bom, no relato que trago aconteceu com meu amigo João, num bairro bem conhecido da zona norte do Rio, no ano de 2012. Bom, para contextualizar, o João era filho carnal de minha ex-mãe de santo. Ah, filho carnal, entendi. O João era filho carnal de minha ex-mãe de santo, uma Ialorixá do Candomblé. Ele e a família moravam no mesmo lugar onde era o terreiro, então o conhecimento acerca do sobrenatural sempre fez parte do dia a dia dele. Aqui no Rio, além do Candomblé, cultuar os orixás e outras divindades africanas como voduns e inquinces, tá certo? Voduns e inquinces. A maior parte das casas também cultuam os chamados Exus catiços, espíritos humanos que tiveram vidas terrenas, muitas vezes sofridas ou violentas, experimentaram todo tipo de privação, amores, vícios e que voltam com o objetivo de proteger os seus fiéis e evoluir espiritualmente através de curas e desobsessões. Muitos desses Exus estão ligados à nossa ancestralidade e não só podem acompanhar uma família por gerações, como inclusive serem até um antepassado falecido. Eu fiz parte dessa casa por muito tempo e foi lá que nos conhecemos e fizemos amizade. O João era um rapaz por volta ali dos seus 23 anos, na época do ocorrido, e muito namorador. Tão namorador a ponto desse fogo todo acabar colocando na situação que eu vou narrar agora. Bom, o João me contou que certa vez resolveu passar o fim de semana na casa da namorada, como geralmente fazia. Só que dessa vez sua mãe havia pedido para que ele não demorasse muito a voltar no domingo, visto que as ruas normalmente ficam mais desertas e os perigos noturnos eram maiores, deixando-a com aquela típica preocupação de mãe. Só sei dizer que o negócio foi tão bom, Ana, que o bonito não se deu conta do tempo e acabou passando e muito da hora de voltar. Para chegar lá, ao descer do transporte, ele precisava passar pela estação de trem do bairro, descer a passarela e seguir a pista sozinho até sua casa. Para piorar a situação, assim como a mãe o havia advertido, a rua estava deserta, né? Exceto por uma pessoa. Enquanto terminava de descer a passarela, ele notou a presença de uma mulher parada no meio da pista. Cá entre nós, curioso como esse tipo de coisa acontece, pois por coincidência ou não, nem carro passou naquele momento. Bom, a visão daquela mulher ali era no mínimo estranha, pois ela tinha cabelos escuros na altura dos ombros, usava um vestido curto, preto e bem surrado. Estava de braços cruzados e pendurados neles. Braços cruzados e pendurados neles? Enfim,
pendurado no cabelo, não sei. Diversas... Ah, tá, não, peraí. Estava de braços cruzados e pendurados nos braços havia diversas sacolas coloridas. Ela olhava para ele com uma expressão séria, até zangada, porém nada disse. Ele, que nesse momento já estava apavorado, foi se esgueirando pela calçada e andou apressadamente beirando o muro que dividia a rua com a linha do trem. Chegando em casa, ainda com o coração aos pulos, foi no quarto dos pais, constatando que os dois estavam dormindo a sono solto, com direito a roncos e tudo. Mais aliviado, foi tomar seu banho e dormir. No dia seguinte, como ele sabia que estava no erro por ter desobedecido a mãe, né? Nada contou sobre o ocorrido. Como lhes disse, a mãe dele era uma Yalorixá e toda primeira segunda-feira do mês trabalhava incorporada com a pombagira Maria Mulambo, dando consultas e atendendo amigos, clientes e filhos da casa. Ele, como sempre fazia, colocou sua roupinha e foi ajudar a cambonar a Dona Mulambo. Cambonar é o nome que damos quando alguém fica próximo à entidade anotando pedidos, servindo a bebida e cuidando da mesa e cuidando da entidade, né, enquanto desempenha algum trabalho. Bom, mas ele não esperava nem em sonho o que estava por vir. Ao bater os olhos no rapaz, ela foi direto ao ponto. Sá João, seu filho da... Quando você me vê na rua, não fuja de mim, não. Ana, o susto foi tão grande que faltou pouco para ele fazer um xixi ali mesmo. Afinal, sua mãe não tinha como saber nem a hora que ele chegou em casa, muito menos sobre a mulher na rua. E mesmo que ela estivesse fingindo dormir, como poderia saber o que aconteceu no caminho? Só sei que a partir daquele dia ele passou a não desobedecer mais os conselhos da mãe, muito menos os de Dona Maria Mulambo, que certamente, vendo a preocupação de sua protegida, acompanhou o filho em segurança até a casa. Olha só, tá vendo? Vai lá. Opa, chutei o lixo. Vai. E olha, né, não... Como que ela falou? Não fuja de mim, não. Era ela no meio da rua. Que legal. É bom que já chegou, né, seu filho da... Chegou já que... Bom, próximo relato. Iemanjá em minha vida. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus, crianças e assombrados. Ana, eu me chamo Fulana e o meu relato é sobre a minha mãe, Iemanjá em minha vida. Ana, vou voltar um pouco no tempo para esclarecer a minha herança espiritual. Eu cresci em um lar onde não se tinha uma religião exata, pois nossa mãe nos levava a várias igrejas. Além disso, ela tinha um terreiro particular em casa, onde recebia entidades, lia cartas, fazia trabalhos e tudo mais. Entre as entidades que ela cultuava estava Iemanjá. Eu cresci com um certo receio e aversão a esse lado da minha mãe. Mas o tempo passou, eu cresci, fui para uma religião cristã e passei muito tempo por lá. Mas só para deixar claro, eu nunca condenei a minha mãe por ter uma escolha diferente da minha. Na verdade, eu até admirava esse dom que ela tinha. Ana, com o passar do tempo, a minha mãe veio a falecer. Ela faleceu. Minhas irmãs queriam a todo custo adquirir os dons que a minha mãe tinha em vida. Resultado, nenhuma delas conseguiu e ainda eram atormentadas por entidades que as aterrorizavam. E eu, eu estava seguindo a vida na minha religião. Ana, eu sempre fui apaixonada pelo mar e tenho o privilégio de morar bem pertinho dele. Com o tempo, eu comecei a ter a necessidade de ir todos os dias ao mar, mas todos os dias mesmo. E nessas idas ao mar, eu comecei a encontrar lindas conchas, cor-de-rosa, preta, laranja, branca, lilás, de todas as cores. Lembro que eu achava estranho, porque aqui não é um mar de muitas conchas, porque tem muitas ilhas perto, né? E elas quebram antes de chegar ao continente. Eu as levava para casa e fui colocando pela casa toda. Comecei a cultivar muitas plantas também. Minha casa estava linda, um verdadeiro pedaço do mar. Quem chegava lá podia sentir a paz que reinava em meu lar. Um dia recebi a visita de uma amiga que era da Umbanda. Quando ela colocou o pé dentro de casa, olhou tudo com admiração e falou: Mana, Iemanjá está reinando na tua casa.
Ela está te chamando. Essas conchas todas que estão aqui são presentes dela para você. Eu achei loucura. Falei que eu não acreditava naquilo. E assim que ela foi embora, eu joguei todas as conchas fora. Afinal, eu ainda fazia parte da religião cristã. E tudo fora daquilo era coisa do diabo, né? Mas no fundo, eu tinha medo e achava que era errado ter contato com entidades não bíblicas, sabe? Bom, o tempo passou e eu continuei indo ao mar todos os dias. Lembro que eu queria trocar de emprego devido a problemas de saúde, então eu teria que mudar para uma outra cidade. Ai, perdão. Fui para outra cidade entregar currículo, na sorte mesmo, sem conhecer ninguém. Entreguei em empresas, lojas, bares, etc. Ana, eu não tinha nenhuma formação profissional, eu tinha medo de não me chamarem em lugar nenhum. À noite, no hotel, jantei e fui dormir. Adormeci logo. Pelo menos era o que eu achava. Ana, no meio do sono, alguém me pegou pelos ombros, me colocou sentada na cama, me abraçou ternamente e disse: minha filha, pode vir embora para cá sem medo, pois eu vou te ajudar, cuidarei de você. Eu sentia o calor daquela pessoa, que tinha cabelos pretos, longos, roupas azul claro e azul escuro. Eu sabia que era uma mulher porque tinha seios enormes. Eu me debati e acordei sentada na cama. Quando voltei a mim, o quarto estava com uma névoa branca se dissipando e estava assim aconchegante. Eu não sei explicar, mas estava uma vibe gostosa. Na hora, imaginei que era o espírito da minha mãe que veio me visitar e me encorajar a mudar de vida. Voltei para o litoral e à noite comecei a conversar com a minha amiga da Umbanda pelo WhatsApp. Quando de repente o jeito dela de conversar mudou, me chamando de filha, e começou a me falar assim: minha filha, eu sou tua mãe. Você achou que era tua mãe de carne, mas era eu. Eu sou tua mãe Iemanjá. Eu vim te ver e te ajudar. Ana, eu fiquei assim em choque, pois uma entidade incorporou na minha amiga para falar comigo pelo WhatsApp. Ana, eu juro por Deus que isso aconteceu. Eu fiquei mandando mensagens de voz para minha amiga, chamando ela pelo nome e ela não respondia. Então, um dos filhos dela respondeu e disse que a mãe dele estava cansada, pois havia incorporado e que falaria comigo outro dia. Eu entendi na mesma hora que se tratava de Iemanjá. Não restavam mais dúvidas. Então, no outro dia cedo, recebi a ligação de uma loja de departamentos me chamando para trabalhar. Ana, eu fiquei surpresa, pois, como falei, eu não tinha preparação para nada, mas aceitei a vaga e logo mudaria para a cidade em questão. Um dia antes de mudar, eu fui ao mar e desafiei Iemanjá. Eu disse a ela que se era ela mesmo que estava me chamando e se me queria tanto como filha, da próxima vez que eu viesse à praia, eu queria ter um marido. Da próxima vez que eu viesse à praia, eu queria ter um marido, um homem bom do meu lado. Desafio lançado, fui embora. Comecei a trabalhar e conheci um homem gentil, trabalhador, carinhoso, uma pessoa fora das minhas expectativas, porque eu tinha sofrido demais no casamento anterior. Fomos morar juntos em menos de um mês de namoro e estamos juntos há 8 felizes anos. O tempo passou e fomos passar um fim de semana na praia. Estávamos lá andando na areia quando ouvi uma voz me dizer: agora você está aqui andando na praia com um marido bom. Ana, eu não precisava mais de prova de que Iemanjá me queria como filha dela. Baixei a guarda e aceitei. Ela mudou a minha vida e os meus caminhos. Cheguei a ser gerente na loja em que comecei a trabalhar e daí para frente eu só evoluí. Minha vida mudou tanto que eu nunca imaginei ser possível. Hoje tenho um altar para Iemanjá em minha casa, com velas azuis, espelho, água do mar, conchas rosas, brancas, etc. Sempre que vou à praia, levo uma oferenda para ela e ela tem cuidado de mim. Eu só tenho a agradecer. Ana, no altar que tenho uma imagem de Iemanjá, que foi ela que me deu, por assim dizer, mas isso fica para um próximo relato. PS. Minha ligação com o Iemanjá é de ancestralidade. Legal.
Um beijo pra você, muito obrigada. Agora eu fiquei curiosa desse daí, ó, que foi ela mesma. Mas tem um relato aqui também, que foi... Será que já não foi lido aqui? Que fala disso também, acho, da moça que achou uma estátua lá de Iemanjá e foi algo assim meio fora do comum. Legal. Próximo relato. Era um Exu na rua de madrugada? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, vocês estão bem? Eu espero que sim. Pode me chamar de fulana que eu vou adorar. Ana, eu sou do interior da Bahia, mas eu moro em São Paulo há 11 anos. E esse fato aconteceu há 10 anos, em 2014. Eu tenho uma rotina de acordar às 3 da manhã e sair às 4 da manhã para o trabalho. Meu Deus! E graças ao trânsito de São Paulo, eu entro às 5 da manhã no trabalho. Isso aconteceu quando eu morava em uma rua sem saída. Era exatamente 4 da manhã. A rua estava deserta e com aquela típica neblina que você quase não vê nada. Eu estava sozinha e então avistei de longe, próximo a uma claridade de um poste de luz, a sombra, assim, a silhueta de um homem alto. E quando notei a presença daquele homem, eu não senti nenhum medo, pois pensei que ele apenas estava indo para o ponto, assim como eu. Foi quando ele se aproximou de mim e disse: "Bom dia, moça." E eu respondi educadamente de volta: "Bom dia, moço." Mas é claro, sempre com os olhos bem abertos. Observando o homem em questão, ele vestia uma capa preta, usava uma cartola e uma mala de mão, daquelas que antigamente as pessoas usavam muito. Eu não consegui prestar atenção no rosto dele e em mais alguns detalhes, pois, como mencionei, o tempo também não ajudava, e eu não queria ficar encarando o homem, né? Reparando no homem ali, claro. Ele mencionou sobre o tempo, mas também nada demais. Continuamos descendo, pois agora ele me acompanhava. Claro, eu estava esperta, sempre com o pezinho atrás com a presença repentina daquele homem. Apenas dando um adendo aqui, a rua sem saída onde eu morava tinha muitas encruzilhadas, pois era uma rotatória. Enquanto andávamos, ele falou novamente: "Moça, você não tem medo de descer sozinha? Avistei alguns homens vindo na sua direção, por isso vim ao seu encontro. Mas não tenha medo, não. Eu só vim te acompanhar para que eles não fizessem nada com você." E eu, meio sem entender nada, lhe disse: "Eu não tenho medo, pois é um caminho que eu faço todos os dias. Eu peço proteção a Deus e desço para o meu ponto, pois eu preciso trabalhar." Com isso, continuamos descendo até o ponto, que não estava tão longe agora, e depois dessa minha última resposta, paramos de conversar e seguimos calados. Quando chegamos ao ponto, havia 3 pessoas além de nós dois. E eu lhe perguntei, meio curiosa, né? Por que aquele homem que me acompanhou até o ponto? Então, provavelmente, ele pegaria um ônibus ali também, né? "O senhor vai pegar o mesmo ônibus que eu?" Foi quando ele me respondeu que não, que iria pegar em um outro ponto, onde ele deu a entender que era uma rua acima, que também passava por uma encruzilhada. E então eu agradeci, né? "Muito obrigada, moço, por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe." Observando aquele homem, ele deu as costas e mais pra frente ele sumiu do nada. Ele evaporou. Eu pensei que ele havia sumido tão repentinamente por conta da neblina alta. Entretanto, observei que as outras 3 pessoas que estavam no ponto pareciam não vê-lo, pois ficavam me encarando estranho, como se eu fosse maluca e estivesse falando sozinha. Mas também não dei muita bola, sabe? Então eu fui para o meu trabalho e depois esqueci esse acontecido, porque na minha cabeça se tratou apenas de uma situação normal, uma coincidência. E então vocês me perguntam: "Tá, e o sobrenatural, onde é que está?" Até que se passaram 6 anos e eu reencontrei um velho amigo de infância que hoje em dia é pai de santo. Ele me chamou um dia para sua gira de Exu. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, pois sempre escutei sobre os estereótipos, né, sobre religiões de matriz africana e tal. E ele é candomblessista. Mas vencendo esse medo, já que se tratava de um amigo de infância e não um desconhecido, eu resolvi ir. Ao chegar lá, eu estava muito ansiosa, pois era um ambiente novo e super diferente.
Foi quando uma filha da casa desse meu amigo incorporou um Exu tranca-ruas que me deu um abraço e me disse: "Não tenha medo não, moça. Estamos aqui para cuidar de vocês." Mencionando eu e as minhas 2 filhas, que também foram conhecer a gira comigo. Em conversa com ele e vendo as roupas que aquelas entidades usavam, especificamente ele, capa, cartola e outros apetrechos, relembrei desse acontecido alguns anos atrás. Curiosa, perguntei se havia alguma semelhança nessa situação, e ele, dando uma gargalhada sem tamanho, me disse: "Fia, você é uma, mas não anda só. Saiba que somos nós que escolhemos as nossas cabeças, ou seja, os nossos filhos. E você foi escolhida." E eu, toda confusa, perguntei: "Mas quem seria aquele homem que eu encontrei na encruzilhada que me acompanhou até o ponto de ônibus?" E ele então me disse: "Um dia você vai saber quem é, fia. Você ainda não está preparada. Então não se preocupe, você está sendo bem cuidada." Depois de muitas conversas com outras entidades que baixaram naquele dia, várias gargalhadas ecoavam naquele lugar. Com isso, pude entender que a religião e as pessoas que a frequentavam não são assim um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, são pessoas buscando evolução espiritual e muitas das entidades, guias espirituais. Pois então, com uma última gargalhada, ele me abraçou, se despediu e foi embora. Esqueci de mencionar acima que sempre tive uma mediunidade avançada, e isso desde a infância. Aconteceram muitos outros casos que só hoje, depois de reencontrar esse meu amigo e participar de outras giras e reuniões, pude entender melhor que tenho uma mediunidade muito avançada, que me permite ver o sobrenatural de uma forma que eu não sei explicar. No entanto, houve muitos outros relatos que irei mandar em breve. Estaremos esperando, hein? Era mesmo um Exu ou foi apenas uma coincidência sobrenatural? Deixo essa pergunta a vocês, assombrados, e Ana. O que acham? Comentem, mas todos com respeito, por favor. É isso aí, ó, o pessoalzinho aqui aprendendo. Um beijo pra você, obrigada. Então, eu fiquei achando também que aquele lá era o Exu, te protegendo ali dos perigos, te dando um recado, não é? Senhor! Vou deixar vocês com sono também agora. Muito bom, muito, muito interessante esses relatos. Vocês aí já tiveram alguma experiência? Conta pra gente. Próximo, o gato de Exu / o cachorro guardião. Ok, vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, moro no interior de São Paulo e vim contar 2 relatos que aconteceram comigo neste ano de 2023, no ano de 2023 agora. Eu tenho 17 anos e estava na academia, que fica uns 5 minutos a pé de casa. Terminei a minha série de exercícios e estava saindo. Passando pelo estacionamento escuro e vazio, quando ouvi um assobio atrás de mim. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Pensei que fosse alguém chamando outra pessoa, já que a academia fica em um clube com quiosques para festas, parquinhos, bares, piscina, enfim. Continuei andando e mais uma vez ouvi um assobio vindo do mesmo lugar, distante de mim. Olhei, procurei, forcei a vista, mas não vi ninguém. Virei e quase cheguei à portaria para sair, que é só um portão aberto, sem ninguém para cuidar, e escutei pela 3ª vez o mesmo assobio, seguido de um "Ei!". Olhei para trás novamente, assustada, e procurei por todos os lados. Quando virei para frente, havia um cachorro preto, de porte médio, bem na minha frente. Ana, eu não sei de onde esse cachorro surgiu, mas ele é conhecido no meu condomínio. Porém, ele nunca ia para esse clube. Então estranhei encontrá-lo ali, principalmente tão perto de mim, como se eu fosse sua dona, sabe? Ele estava manso e pedindo carinho. Cedi, dei carinho a ele, me virei e saí. Era tarde, por volta de 8h30 da noite, um horário suspeito para uma adolescente sair sozinha por uma rua deserta, sem becos ou esquinas para correr caso alguém aparecesse. Eu não precisei de muitos passos para perceber que esse cachorro me acompanhava, ora atrás de mim, ora ao lado e ora à frente.
Ele ia cheirando a grama e no início eu parava para esperá-lo. Ao menos tinha uma companhia, né? Mas cansei e decidi ir sozinha, já que estava escuro e deserto. Dei 5 passos e esse cachorro apareceu correndo ao meu lado, agora indo à minha frente, observando cada folha que se aproximava de mim, como se me protegesse. Ana, eu sou um bandista e acredito muito na proteção dos meus guias de esquerda, e sabia que, de certa forma, eles estavam ali. Peguei meu celular e gravei alguns vídeos desse cachorro me acompanhando. Vídeos estes que nunca quero perder. Ele foi na minha frente até a portaria do condomínio, o que não era de se assustar, já que ele já tinha me visto por lá e conhece aquele trajeto. Já dentro do condomínio, agradeci aos guias pela proteção e continuei o meu caminho. Meu condomínio é dividido em blocos, e quando virei a curva da guarita para ir em direção ao meu bloco, o cachorro estava parado, no meio da rua, olhando para trás e me esperando. Apenas quando me viu, ele virou e seguiu em frente. Eu parei e fiquei olhando, desbloqueei o celular para gravar de novo, e ele percebeu, parou e olhou para mim, permanecendo parado, me encarando até que eu o seguisse. Eu já estava assustada, né? Eu não esperava por isso. Ele seguiu por um caminho específico, sempre me esperando. E os blocos têm a entrada A e B, né? Eu moro na B. E ele me levou até a exata entrada do exato bloco, sendo que ele nunca tinha me visto no meu prédio. Apenas poucas vezes na portaria de entrada. E só parou de me acompanhar quando entrei no meu prédio. Esse relato me faz lembrar de outro que aconteceu no início desse ano. Eu moro numa vila militar e dentro dela tem restaurantes, clubes, bancos, academias, igrejas, centro espírita. É basicamente uma mini cidade. E tem o correio. Ao lado do correio fica o dormitório dos soldados e eu precisava buscar uma encomenda lá. Eu estava vestindo uma roupa normal, uma calça preta, tênis e um moletom. Nada que chamasse assim a atenção. Era fim de tarde, cerca de 4 da tarde, ainda estava claro e havia alguns homens no dormitório, incluindo uns 6 que estavam do lado de fora, rindo, conversando, fumando. Eles me olharam de cima a baixo e eu entrei, peguei meu pacote e saí. Qualquer caminho que eu seguisse, eu precisaria virar de costas para eles e não havia mais ninguém por perto. Era eu sozinha com meu pacote e eles ali me olhando. Eu me senti tão desconfortável, pois se me puxassem para dentro, o que fariam de mim? Eram 6 contra 1. Pedi proteção ao meu povo de esquerda, Exu e Pombagira, para que fizessem eles parar com aqueles olhares. Respirei fundo e vi um animalzinho pequeno e preto andando atrás de mim, ao meu lado esquerdo. Até hoje eu não sei que animal era, mas muito parecia ser um gato. Olhei na direção daquele gatinho e não havia nada. Olhei atrás, do outro lado... Cadê? Me perdi... Lá. Olhei atrás do outro lado, nenhum gato, nem outro animal por perto. Eu estava sozinha. Olhei para frente e continuei e vi esse gato de novo. Parei, olhei e nada. Mas então percebi que os mesmos homens estavam extremamente desconfortáveis agora. Olhavam na direção que eu tinha visto o gato com certo desconforto e posso dizer até que intimidados. Pararam de olhar para mim e ao mesmo tempo que olhavam para aquele gatinho de Exu, tentavam não manter contato visual com o local. Sorri agradecida e continuei o meu trajeto, vendo o gatinho pelo canto do olho, mais uma vez me acompanhando atrás de mim, ao meu lado esquerdo. Só parei de ver esse gatinho quando saí totalmente da vista dos soldados e até hoje sou grata ao meu povo e me sinto protegida por eles. Essa foi a prova de que não importa a hora, o dia ou o lugar, eu nunca andarei só. Obrigada, Ana. Que legal, olha só, né? Esses relatos de gato, cachorro que acompanham, né? Pode ser entidades protegendo a gente, acho muito legal.
E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Eu via uma entidade e não sabia. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Fulana, tenho 32 anos, mas pode me chamar de Fulaninha, pois sou pequena. A história que vou relatar se passa na minha infância, quando eu tinha uns 6 anos. Bom, a primeira aparição. Eu e minha irmã gêmea, que aqui vou chamar de Mina, tínhamos 6 anos de idade e estávamos morando na casa dos nossos avós maternos, pois minha mãe morava em São Paulo e trabalhava para mandar dinheiro para que os meus avós cuidassem de nós 3. Eu tenho um irmão mais velho. A primeira vez que eu tive contato com o mundo espiritual foi no meu aniversário de 6 anos. Lembro-me como se fosse hoje. A minha falecida avó ainda tinha saúde e estava preparando os bolos e as demais guloseimas da festinha. Era tudo simples e a festinha seria tardinha, na garagem da casa mesmo. Eu vou explicar como era a casa. Era uma casa grande de madeira marrom com portas e janelas brancas. A casa tinha 3 quartos, uma sala, uma copa, uma cozinha e lavanderia. Um banheiro e o quarto onde meu avô fazia os pães caseiros, que na época eram o sustento da família. Havia um quintal enorme e para acessar a garagem havia uma rampa meio íngreme no quintal da frente, próximo ao portão que dava acesso à garagem. E próximo ao portão que dava acesso à garagem havia uma seringueira, uma árvore, né? E mais à direita tinha um jardim com rosas, no meio do qual havia um pinheiro enorme, de uns 20 metros de altura. Guardem essa informação. Esqueci de mencionar que os meus avós moravam no estado do Paraná, onde essas árvores são comuns e proibidas de cortar, pois são patrimônio histórico do local. Ou seja, as casas que tinham esse tipo de árvore eram e ainda são centenárias. Bom, voltando ao relato, essa árvore era enorme e bem em frente a ela ficava a nossa varanda. Sabe aquelas casas antigas cuja varanda era alta, pois as casas de madeira precisavam de um assoalho bem elevado para ventilação? Bom, é aí que eu quero chegar. Eu estava dentro de casa quando escutei a voz de uma mulher me chamar nitidamente. Fulaninha! Lembro-me de ir até a minha avó e perguntar: Você me chamou, vó? Eu fiquei olhando ela trabalhar e ela não me respondeu. Quando questionei novamente: Vó, a senhora me chamou? Ela me olhou e respondeu: Eu não. Mas já que tá aqui, alcança aquela vasilha para mim, fazendo favor? Quando coloquei a minha mão na vasilha, novamente escutei a voz da mulher me chamar. Ana já estava curiosa. Entreguei a vasilha para minha avó e fui procurar a dona da voz. Assombrados, eu era uma menininha bem curiosa. Andei ao redor da casa, fui até o fundo da horta da minha avó, depois fui até onde ficava o pé de as bananeiras, né, o pé de banana, ameixa, limão e nada. Inclusive havia muitas árvores no quintal de trás, mas a voz parecia mais fraca lá para trás. Então pensei, bom, deve ser lá na frente. Corri em volta da casa e fui em direção ao jardim lá na frente. Ana, cadê? Cheguei lá e não tinha nada. Já indignada, pois estava sendo vítima de uma brincadeira sem graça, sentei na varanda emburrada. Foi quando escutei novamente: Fulaninha! Só que agora a voz parecia vir do alto. Foi aí que eu olhei para cima do pinheiro e eu vi uma índia. Ana, era uma índia com cocar e flecha. Eu fiquei boquiaberta e dei um grito. Comecei a falar: Desce daí, sua louca! Você vai se machucar, desce! Com isso, minha avó veio correndo. Quem vai se machucar, fia? Quem? E eu respondi: Aquela moça vestida de índia lá, vó. E apontei para o pinheiro. Só que, para minha surpresa, quando olhei, ela não estava mais lá. Minha avó me deu um pequeno sermão e mandou eu entrar. E eu obedeci. Mas contei tudo para minha irmã, que falou assim: Mana, essa índia pode ser a sua amiga imaginária. Afinal, você vive dizendo que a natureza te escuta. Bom, era verdade. Eu sempre falava com as plantas e dizia que podia controlar o vento. Coisa de criança com muita imaginação, né?
Até concordei com ela, mas eu sabia que não era imaginação dessa vez, pois eu vi com os meus próprios olhos. Era uma índia, e eu até pensei que tinha visto a Naipi, que era a índia da lenda da cidade. Então, dei de ombros e deixei pra lá. Sabe como é criança ansiosa pra festa começar, né? Fui até minha avó e fiquei rodeando ela quando ela me perguntou: Fia, essa índia tava como? Quero dizer, como ela era? Foi aí que eu me dei conta, na hora que eu respondi sem questionar. Foi daí que me dei conta na hora que respondi sem questionar. Vó, é como se eu conseguisse ver só a parte de cima. Quero dizer assim, da cintura pra cima, o seu corpo... Da cintura pra cima e seu corpo estava dentro da árvore, é isso? Ela estava com arco e flecha e penas na cabeça. Eu não sabia como era um cocar, né? E aí minha avó riu e disse: Ah, santa imaginação, né? Bom, esqueci de relatar, a minha família é cristã, mas ultimamente soube de envolvimento com Umbanda antes de entrarem para a religião cristã. Então, Ana, essa índia apareceu para mim 2 vezes logo após isso, mas ela nunca se aproximava muito. Ela aparecia quando eu me sentia aflita ou triste. E hoje sei que era a entidade Jurema. Esse foi o meu relato, espero que não tenha ficado muito longo. Tenho mais uns relatos para contar sobre a cigana, a alma de um menino que eu via, os avisos em sonhos. Eu vou deixar para outros relatos, para um outro dia. Bom, fui batizada na igreja com 12 anos, mas atualmente estou estudando a Umbanda. E sim, estou aprendendo muito e sendo assim terei mais relatos pela frente, né? Um beijo para você, muito obrigada. Que interessante, né? Também ver, imagina você olhar lá e ver a Índia lá, né? No alto da árvore. Que legal, a entidade. Bom, pessoal, alguém tem uma história parecida, né? Já com alguma entidade, alguma coisa assim? Envie o seu relato pra gente, deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito, por favor. E é isso, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.